Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Samuel e hoje teremos uma aula prática sobre funções em MySQL. Optamos por utilizar a plataforma de IDE do MySQL Workbench. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma função em MySQL. Função nada mais é que uma rotina, normalmente escrita na linguagem do SQL, que executa uma ação, como por exemplo um cálculo complexo, e ela retorna o resultado dessa ação com um valor que é determinado pelo usuário. A gente vai primeiramente criar o nosso banco de dados, criamos na nossa tabela e por fim inserimos esses dados. Vamos criá-los. Pronto, tudo foi criado certinho. Agora a gente vai criar em si a nossa função. A gente vai utilizar o comando create e function, que seria ela vai disponibilizar a utilização da biblioteca de funções do MySQL. Agora nós colocamos a nomenclatura que a gente quer para a nossa função, o nome que a gente quer dar para ela. Então vamos utilizar soma e nelas nós criamos uma variável. Primeiramente a gente vai usar eu vou criar a variável A, pode ser qualquer nome que você utilizar, que você quiser. E a gente vai determinar o valor dela. Como eu quero que ela receba o salário da nossa tabela, que a gente vai estar trabalhando com pagamentos de funcionários, eu vou colocar do mesmo valor que salário na nossa tabela, que será 6,2. E separamos com uma vírgula, criamos a nossa segunda variável, que será o valor que a gente vai somar com o nosso salário, para a gente fazer o reajuste do salário dos funcionários. Do mesmo valor, se você quiser, 6,2 e fechamos novamente. Logo após, nós usamos a tag returns, que basicamente é como ela vai devolver os dados que você precisa. No caso, o dado será impresso em DEC de 6,2 também. Então, logo abaixo, nós usamos o return, essa aqui, que basicamente é o que vai acontecer na nossa função, o que a função realmente vai fazer. No nosso caso, eu quero que ela some A mais B, que seria o salário mais o reajuste do que eu quero acrescentar. Feito isso, criamos a nossa função criada. Logo abaixo, nós podemos já selecionar ela, utilizando select. O que eu quero que apareça no nosso resultado, que eu quero que apareça o nome do funcionário, mais o salário atual, mais a soma, a soma do reajuste, que será o A, que a gente denominou como salário, e o B, que é o nosso reajuste. No nosso caso, eu vou adicionar R$ 500 no salário de todo mundo. A gente pode utilizar o S, que ele basicamente ele vai nomear a coluna dos resultados. Então, posso abrir com apóstrofe, resultado da soma. Fecha apóstrofe. Um erro aqui. Resultado da soma. Logo abaixo, a gente utiliza o from, que basicamente é da onde ele vai tirar todos esses valores, que no caso vai ser da nossa tabela, pagamento. Fechamos a nossa execução com ponto e vírgula e utilizamos a execução. Comando executado. Como vocês podem ver aqui, foi basicamente o que ele fez. Ele pegou o salário atual, como a gente denominou, o nome do funcionário, o salário atual e o resultado da soma do acréscimo de R$ 500 no salário dos funcionários. Mas a gente também pode fazer uma implementação desse mesmo código. De que maneira? A gente pode usar o where. Por exemplo, vamos utilizar as capitais, que foi o que a gente implementou, os estados no caso, que a gente implementou em cada um deles. A gente vai botar estado é igual, e aí a gente vai escolher o estado. No caso, eu vou fazer o reajuste somente para as pessoas que trabalham em São Paulo. Ou seja, SP
E no final, se vocês pretenderem, a gente pode usar o order by nome, ou seja, ele vai mostrar toda a nossa tabela, todo o nosso resultado em ordem alfabética. Vamos executar o código. Como foi dado, somente as pessoas de São Paulo, que foi implementado, no caso, Paulo, João e Pedro. E ele foi organizado em ordem alfabética, pelo nome. E aqui, como apareceu, como foi dito, o salário atual, mais o novo reajuste. Nós trabalharemos também com as funções numéricas. O que são funções numéricas? Utilizamos as funções. Ô, piranha, galinha de macumba. Por que tu não responde? Tu acabou com a gravação do vídeo dele.